Meu irmão, contratar o Ramon Dias num momento como esse é um tiro no pé. É, pessoal, isso aí é só uma palhinha do que rolou hoje no Donos da Bola sobre a contratação do Ramon Dias aí pro Corinthians, né? E o Neto criticou duramente essa contratação e vocês vão ver isso tudo agora comigo. Mas se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder vídeo nenhum que eu tô postando aqui, beleza? Bora lá? Dá pra entender que esse jogo do Corinthians, todo jogo do Corinthians, vai ser uma decisão pra não cair pra segunda divisão, que joga amanhã contra o Vasco. E amanhã o Ramon Dias vai encontrar a delegação do Corinthians lá no Rio de Janeiro. Wagner Fernando Veloso. Jogo duro lá em São Januário, né? O Vasco começou uma reação que o Corinthians tem buscado e não tem conseguido. 17 pontos está o Vasco. E o Corinthians continua com os 12 dentro da zona do rebaixamento. Então é um jogo duro, jogo de muito risco para o Corinthians, porque teoricamente, embora o Vasco esteja um pouco à frente, o Vasco também está brigando nessa fase aí. Os dois obrigados até o final para mim, Veloso. Então é isso, é o jogo importante para mim, Corinthians, né? Para tentar trazer o Vasco e sair um pouco dessa zona do rebaixamento. Então é um jogo importante contra um adversário direto, sim, contra a briga do rebaixamento, só que é lá, é no Rio, é contra o lotado, estádio, São Januário, uma coisa impressionante, a torcida do Vasco é maravilhosa. Todo o clima para ajudar o Vasco, né, também nessa condição de tentar se afastar da zona do rebaixamento. O Corinthians vai ter dificuldade lá, vai passar apertado lá. É muito louco, né? Ramon Dias sai do Vasco, porque ia deixar o Vasco no rebaixamento, e 2 anos quase deixou o Vasco no rebaixamento. Aí a diretoria do Corinthians tem a ideia que o Ramon Dias vai salvar o Corinthians do rebaixamento. É muito louco isso, é uma coisa impressionante. Souza, Vasco e Corinthians, amanhã... jogando em São Januário, que tem uma torcida incrível do Vasco. Dá uma olhada aí a torcida do Corinthians, que vai lotar o São Januário também. E aí, meu querido, lotou o Mineirão... Oi? O Ramon Dias, ele gosta de dirigir time ruim. Time, quando é ruim, ele é treinador de time ruim. Como é que é? Não entendi. Quando o time é ruim, aí tá precisando de um treinador, chama o Ramon Dias. Pra ele tentar fazer alguma coisa, alguma mágica. Às vezes ele consegue salvar, entendeu? Quem salvou o Vasco ano passado foi o Santos. E quem salvou o Corinthians ano passado foi o Cássio e o Romero. Mais o Cássio do que o Romero. Pra mim, mais o Romero que fez os gols. Mas para o time do Corinthians hoje é um bom treinador. É um bom treinador. É um cara que tem comando, é um cara que está acostumado a situações como essa. Olha o nível que o Corinthians chegou. Está contratando um cara para tentar levar o Corinthians do rebaixamento. Não é que eu estou contratando um treinador para levar o Corinthians da Sul-Americana. Se você é olha, muito louco isso, que incompetência, hein? E se você olhar, é a mesma situação do Vasco ano passado, o Corinthians está vivendo esse ano. Tinha melhor. Gastou... o Vasco está um pouco melhor, porque o Vasco contratou alguns jogadores e conseguiu trazer Felipe Coutinho, o Souza... O Felipe Coutinho faz 3 anos que não joga. Mas aqui vai jogar de Tá bom, costas. Souza, tá certo. Vai jogar de costas. Tá acostumado. Mas o Rames Rodrigues não jogou no São Paulo. Mas vai jogar na Europa, hein? Vai jogar na Europa. Ele só joga na Colômbia, né? Só joga no time da Colômbia. Dá pra entender... é só opinião minha e acabou. Meu irmão, contratar o Ramon Dias num momento como esse é um tiro no pé. Um tiro dos 2 pés. Um tiro dos 2 pés. Meu irmão, sabe qual é o último título importante da carreira do Ramon Dias? Em 2014, no River Plate. Em 2014! 2 anos consecutivos, esse argentino aí, ele quase levou o Vasco ao rebaixamento. E quando ele sai do Vasco, o Vasco sobe em relação à parte técnica, à parte física, a tudo, com o auxiliar que deveria ser colocado como o técnico titular do Vasco. Mas aí eles tiveram a ideia de contratar Ramon Dias no momento como esse. O que você pensa, Nicola? Discordo do senhor. Acho o Ramon Dias uma boa escolha. Ele assume o Vasco no ano passado na 16ª rodada. O Vasco tinha 9 pontos, era o lanterna ao lado do América. E com o Ramon Dias, o Vasco fez 36 pontos e escapou do rebaixamento. Essa temporada não foi boa. Ele não conseguiu evoluir o Vasco. Mas na temporada passada ele fez milagre. O Vasco chegou a ser o 6º colocado no retorno. E a missão do Corinthians é tão difícil quanto, embora o Corinthians tenha 3 pontos a mais do que o Vasco na comparação com o ano passado. Nossa, 3 pontos.
É a situação delicadíssima. Um é o 17º, o outro era o Lanterna. Nossa. Um tem 12 pontos, o outro tinha 9. Mas o Ramon salvou. E assim, você lembrou que ele não é campeão. O Ramon salvou, não. Eu achei Quem salvou foi A janela. Foi o Santos e a Meio do janela. ano, meio do ano, mas Vasco vários dos reforços. Ele, por exemplo, foi responsável por trazer o Verratti, que foi absolutamente decisivo, já conhecia dos tempos de Argentina. Você lembrou que ele não é campeão desde 1900 Não, desde 2014. 2014. No ano passado ele foi campeão pelo Vasco, porque todo mundo dava o Vasco como rebaixado. E ele conseguiu ajudar a salvar o Vasco. Ah, então... Foi campeão do quê? Título. Salvou. Eu discordo do senhor. Passava o tempo. Título do rebaixamento. O Nicole inventou agora. Você inventou o título. Não, você já falou. Você já falou. Pessoal, sobre o Ramon Dias, eu acho que eu discordo do Neto, hein? Até porque eu acho que esse técnico já tem bastante currículo aí pelos times onde ele passou, né? E o Vasco é exemplo disso aí. Do ano passado, o Vasco, na zona de rebaixamento, ele salvou o Vasco, que tá uma pindaíba lascada. Então acho que ele chega assim no Corinthians pra somar, entendeu? Pelo menos pra o Corinthians jogar melhor do que tem jogado, eu acho que o Corinthians vai jogar assim. Agora, sobre caiu ou não caiu, eu não posso afirmar, porque tá complicado, né, do torcedor corintiano acreditar nesse elenco. É uma entrevista que não tem verdade nenhuma. Que, por sinal, eu conversei com um cara importante do Corinthians. O dia que ele quiser vir num programa aqui, o Carlos Miguel, vem aqui para perguntar, que eu vou falar para ele na cara dele que ele ligou num sábado pro Fabinho Soldado, falando que não queria jogar mais no Corinthians. E todas as conversas que foram feitas com o Gilmar Veloz. E aí ele mudou de empresário e foi pro Júnior Bertolucci, que não quis mais falar sobre isso. Essa é a verdade. E não tem que dar os parabéns para um cara que mente. Não deu? E outra coisa, grava uma entrevista e já apresenta no time do inglês, tá tudo certo. Não vai jogar. Como é que você pode acreditar num cara que dá migué, que treina a semana toda e não vai jogar contra o Atlético Paranaense? Como é que você acredita numa pessoa como essa? Como é que você acredita num profissional como esse? Entendeu? Então isso é mentira, não é verdade. O Corinthians conversou durante 5 meses com o Gilmar Veloz. O Corinthians tentou de todas as formas, tanto é que até grana falou que ia ser. Você falou, 800 mil reais. Você deu a informação. Nicola deu a informação. Aí ele veio num programa gravado, onde ele já estava na Inglaterra, tinha feito exames médicos, e aí não constatou nenhuma dor no tornozelo, onde ele deu um migué pra jogar contra o Atlético. Por que vocês acreditam num cara como esse que tem vídeo? Pô, pra cima de mim, pô, entrevista, tá bom, viesse aqui, que eu ia te perguntar, Carlos Miguel, por que você deu migué? Eu não dei, você deu sim. Você deu sim, porque eu sei que você deu. Você não tinha nada. Eu sei que você deu, você não quis viajar. Ah, mas não conversou? Conversou sim, porque conversou com o Gilmar Veloz. 5 meses que o Fabinho Soldado e o Augusto Melo estão conversando. Não é verdade sua. Não conversou com o seu segundo empresário, que é o Juliano Bertolucci, porque você já estava vendido pelo Kia e pelo Juliano Bertolucci. Essa é a verdade. A verdade é essa que eu tô falando. Não essa que ele deu entrevista. Pessoal, acho que o nome do Carlos Miguel não deve nem ser mais citado no Corinthians. Até porque a pressão que o torcedor corintiano fez para que esse cara ganhasse titularidade de um cara que era ídolo no Corinthians, que era o Cássio, que foi duramente criticado e saiu por causa dessas críticas do Corinthians. O cara ganha a titularidade do Corinthians e faz o maior ídolo, né? Que era o goleiro que passava segurança no Corinthians. Querendo ou não, principalmente pra mim, né? Pra não falar pro resto do torcedor, que tem muito torcedor que criticou muito o Cássio aí, falar que a culpa era dele, mas a gente viu que a culpa nunca foi do Cássio, entendeu? Ainda dá valor pra esse cara, fala desse cara, esquece esse cara, velho, deixa esse cara seguir a linha dele aí, como se ele nunca tivesse jogado no Corinthians. O Corinthians contratou Alex Santana e contratou o zagueiro que era do PSV, André Ramalho. André Ramalho. O Corinthians contratou esses 2 jogadores. A gente tem a imagem dos 2 aí? Coloca aí, vamos lá. O Alex Santana, um volante. Você conhece, Veloso? Você conhece, senhor? Não. Você conhece? Jogador alto, de boa finalização. Viveu alguns momentos bons no Atlético Paranaense. Ele é bom jogador. Virou reserva mais recentemente. Eu conversei com o Petralha e o Petralha falou que... Jogador alto. É alto. Vendeu pelo mesmo valor que comprou. O Atlético tinha comprado por 2,5 milhões de euros. Então, se o que o Petralha falou fizer sentido, o Corinthians está pagando 2,5 milhões de euros, negócio fechado em definitivo. É um jogador de muita qualidade, perna esquerda, bate bem na bola, alto. É um jogador que vem para ser titular do Corinthians. Um bom jogador, muito bom jogador de porte físico, né? Talvez seja isso que o Corinthians esteja mais precisando, porque se depende muito do Breno Bidon, que é um menino, e também do Ranieri, Veloso. Menino, o Bidon ainda, e você tem um volante canhoto, é importante. Você, muitas vezes, tem dificuldade de achar um jogador com essa característica no mercado. E aí é um jogador que tem um bom passe, que é alto, que chega para finalizar à frente e vai formar uma boa dupla ali com o Ranieri, porque
O Bidon ainda é garoto. Eu acho, sabe o que eu acho também? Não sei se vocês acham isso. O Breno Bidon pode sair um pouquinho mais. Ele pode ser mais meia, porque ele tem muita qualidade técnica. Mas nesse momento, no lugar do Garro, não vai jogar. Não, no lugar do Garro não, mas você tem uma opção, Veloso. Pô, se o Garro joga mal, eu só tenho o Garro. O Igor Ronaldo entra uma hora, não entra outra hora. Eu não sei o quê. Então você não tem opção. O Corinthians não tem opção. Fica no banco do Corinthians. Aí você olha... Biro. Gustavo Mosquito. Mosquito já voou. Não, tudo bem. O Mosquito tá ali. Não saiu não. Tá aqui. Já voou, já. Já Não tá voa. com a mala aí. Esse tá aí. Tá Aí você olha... Matheus Araújo. Aí você olha o menino Rian. Cara, então, independentemente de quem for jogar, você tem duas opções. Se o Alex Santana for titular, o Breno Bidon perdeu. Se o Breno Bidon for titular, você tem o Alex Santana. É isso que o Corinthians não tem, Veloso. Tem elenco, é isso. Essa função de volante, ela tá muito desfalcada, porque o Maicon machucou, o Fausto Vera tá para ser negociado, o Moscardo foi embora. Na verdade, eu vou mesmo. dar a informação do Fausto Vera. Já tá tudo certo entre Argentino Júnior, só tá sendo uma pamelada entre Corinthians e Argentino Júnior. E ele já tá indo pro Atlético Mineiro. E essa palhaçada que falaram aí que o Ramon Dias quer é mentira. Que, por sinal, o Ramon Dias vai encontrar a delegação do Corinthians hoje e amanhã, lá no Rio de Janeiro, que o Corinthians joga contra o Vasco, na quarta-feira, amanhã. Então, o Ramon Dias vai ser apresentado para todo mundo lá, vai conversar com o elenco, vai conversar com todo mundo. Ele vai ser apresentado lá no Rio de Janeiro. Não sei se vai ser apresentado para a mídia, mas ele vai estar lá junto com a delegação do Corinthians. E aí, Veloso? Vendo as imagens, o Alex, realmente, eu lembro dele. Ele é bom jogador, Veloso. Bom jogador. Deve Eu não ajudar. quero comparar, mas ele tem o estilo do Danilo. Não quero comparar. Deve ajudar muito o Corinthians, porque realmente o elenco tem sofrido por falta de opções, né? E aí o treinador que vê o Ramon que está chegando, se ele tiver mais opções de qualificar esse meio-campo, que o Corinthians está sofrendo para criar, está sofrendo para defender. Então é uma temporada do corintiano que espera reforços e pelo menos está chegando alguns aí para dar mais opção para o treinador. Vamos lá, Souza, você deu ontem a informação no Podpah que eu estava assistindo, que o Alexandro tá vindo para o São Paulo. Eu queria que você falasse do Alex Santana depois dessa informação sua. O Alex Santana é bom jogador, eu acho muito ele parecido com o Paulinho, claro que com a perna esquerda. Tá bom, né? legal. Que ele chega bem na área, finaliza bem de fora da área também. É bom de bola, velho. Ele é bom de bola. Até andou fazendo muitos gols ano passado pelo Atlético Paranaense. É uma grande contratação. Eu tô com o Nicola. Depois que o Mike se machucou, se perdeu muito a referência do lado esquerdo, um cara que marca. O Ricardinho falou, ele fez um gol na semifinal da Libertadores contra o Palmeiras. Verdade, em 2022 contra o Palmeiras. É bom de jogador esse Alex Santana. Ele é muito bom jogador. Então o Corinthians perdeu essa referência depois de Maicon, porque o Bidon é muito bom jogador, é craque de bola. Mas é moleque ainda, mas é novo ainda. E não marca tanto, entendeu? Na parte da marcação ele fica devendo. Ele então, compõe bem taticamente, mas ele não é do choque. Não é igual o Maicon. Então, quando você tem o Ranieri já está nos jogos com cãibra, sentindo às vezes. Então você precisa ter outro cara para ajudar ali, principalmente o Corinthians, que tem tomado bastante gols. Então você tem que ter dois caras que marcam bem, que dê proteção à parte defensiva ali do É só você olhar o São Paulo. Quem são os volantes do São Paulo? O Maicon e o Gustavo. Pablo Maia, Nestor, Alisson. E o que jogou na seleção? Bobadilha. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo e Bobadilha. Tá Olha só, o Luiz Gustavo jogando muito. Aí você pega do Palmeiras. Aníbal, Richard Rios, Zé Rafael, Gabriel Menino, que é reserva hoje. Fabinho. Dá uma olhada. O Corinthians, Ranieri e Breno Bidon. Não tem mais ninguém. Mais ninguém. Então, esse é o ponto. Essa é a verdadeira análise de quem comenta futebol. É de entender os clubes que você tem que olhar, assistir e ver como é que é. O Rogério já falava isso. Por favor. Na minha época que eu jogava, ele já falava do volante, né? Dos volantes, o Zubeldia. É a minha profissão mais importante no time de futebol são os volantes, cara. Ele falou. Pessoal, no mais foi isso que foi dito hoje pelo Craque Neto nos donos da bola e também, né, pelo Souza e os restantes dos comentaristas lá que participam do programa sobre o Corinthians, né? A vida do Timão que não é fácil, vai pegar o Vasco agora em São Januário, né? Precisa vencer de qualquer jeito se quiser ter chance aí de escapar aí dessa zona de rebaixamento. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha pra geral. Fechou? Tamo junto e até a próxima.